Roger Guedes fala sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro depois de ofertas oficiais. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o tema e fala também São Paulo procurando jogadores jovens. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo. Tenho contado para vocês que a busca do tricolor por reforços para a temporada de 2026 já começou. São Paulo tem como prioridade a contratação de atletas no mês de janeiro, até porque o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista começam quase que simultaneamente. Diante desse cenário, São Paulo vai focar esforços em trazer seus principais reforços na primeira janela de transferências, mas com uma observação importante. Depois da reunião nessa quarta-feira entre diretoria e o técnico Hernan Crespo, ficou definido que o São Paulo vai priorizar atletas jovens, com intensidade e pouco histórico de lesões. Os veteranos só serão contratados em último caso. Tudo para evitar que atletas como Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Caleri sofram com contratações. O São Paulo contratou muitos veteranos nos últimos tempos e passou a ter uma série de atletas machucados. A gente pode incluir também o Wendel, mais um jogador com mais de 30 anos de idade e que frequentou com bastante frequência o departamento médico nessa temporada. Até por isso, o São Paulo vai focar esforços na contratação de atletas no mês de janeiro e esses jogadores precisam ser jovens. O ponto básico é: quanto mais jovem um atleta, mais caro ele costuma ser. E você sabe, o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. O Roger Guedes resolveu dar uma entrevista para comentar sobre seu futuro. Primeiro, ele respondeu sobre as propostas feitas pelo Grêmio na última janela de transferências, abre aspas, teve conversa sim, quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Chegaram 2 ou 3 ofertas oficiais do Grêmio. Eles foram crescendo os números, mas nosso presidente não aceitou as propostas, disse o Roger Guedes em entrevista à TNT Sports, se referindo ao Al Rayyan. Ele completa quando perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil em breve, talvez na janela de janeiro. Hoje não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da minha família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, na outra está lá. Tenho contrato aqui também, tenho que cumprir e estou muito feliz. Só para lembrar que o contrato do Roger Guedes com o Al Rayyan do Catar só se encerra em junho de 2027. E a felicidade que ele citou da família tem muito a ver com sua remuneração. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no clube Qatari. No Brasil, ele sabe que não teria a possibilidade de vencimentos tão altos. Negociar com o Al Rayyan é extremamente complicado por conta dos números do atleta. Temporada atual, no começo, de 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. Desde que foi contratado, o Roger Guedes soma 74 jogos, 62 gols e mais 9 assistências. É por causa disso que, mesmo acenando com a possibilidade de uma oferta de 20 milhões de euros do Grêmio, o Al Rayyan se recusou a negociar. Isso significa que dá para imaginar que o Roger Guedes não volte tão cedo ao futebol brasileiro, talvez em julho de 26, em janeiro de 27. Esse é um tema que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Jorge Nicola, Crespo já indicou nomes para o São Paulo, você tem informações? Marcos, o São Paulo é quem vai buscar os jogadores. O Crespo não participou das chegadas do Rigoni, não participou da chegada do Tapia, não participou da chegada do Rigoni, me surpreendeu, tá? Do Mailton e do Tolói. Me surpreendi, porque eu tinha certeza que era que o Rigoni é ele que tinha indicado. O São Paulo pretende continuar contratando sem indicação do Crespo, mas o Crespo pediu na reunião de quarta-feira que ele seja pelo menos consultado, para que ele possa opinar também sobre o tema, tá? Sabe dizer quais promessas do São Paulo mais chamam a atenção para subir no próximo ano? Para ficarmos de olho na copinha. Estou printando a pergunta do Leonardo para mandar para o Douglas Schwartzman, que é o cara da base do São Paulo, né? Hoje surgiu a notícia de que o São Paulo pretende promover 6 atletas da base para o profissional depois da Copa São Paulo de Juniores, tá? Eu tinha contado em primeira mão que o objetivo do São Paulo para a contratação de reforços era buscar jogadores de intensidade com pequeno histórico de lesão. Ou seja, em suma, a ideia do São Paulo é contratar jogadores jovens, tá? Essa é a grande meta. Mas aqui que vem a informação, mais uma informação exclusiva para vocês. Nessa reunião,
Crespo fez um pedido para a diretoria do São Paulo. O Crespo falou que gostaria muito que o São Paulo, a partir do próximo ano, todo jogador que fosse contratado, que o São Paulo pelo menos o consultasse. Não que o Crespo vá vetar o negócio, mas o Crespo quer participar da escolha. A alegação é de que, enquanto os negócios foram fechados pelo Belmonte e pelo Rui Costa na janela da metade do ano, ele não participou. O Crespo havia sido contratado em julho. O Crespo chega um pouquinho depois do Dineno, mas antes do Rafael Tolói, do Rigoni, e também teve mais um, o Rigoni e do Mailton, tá? Rigoni, Mailton e Tolói não tiveram a participação na escolha nem na consulta do Crespo, tá? Peraí, filho. Ó, fala aí para as pessoas. O Roger Guedes deu uma entrevista à TNT Sports afirmando que foi procurado pelo Grêmio, mas não pensa em voltar tão cedo. Eu vou ler as declarações e aí vocês tiram as próprias conclusões, tá? Repito, entrevista dada à TNT Sports. Sobre o interesse do Grêmio. Teve conversa quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Isso foi mais ou menos em julho, agosto, tá bom? Chegaram 2 ou 3 propostas oficiais do Grêmio. Elas foram crescendo, eles foram crescendo os números. Mas nosso presidente do Al Rayyan não aceitou as propostas. Depois o Roger foi perguntando, e aí, você tem interesse em voltar ao Brasil, por exemplo, em janeiro? Hoje eu não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, outra hora você está lá. Tenho um contrato e quero cumprir. Estou muito feliz. Só para contextualizar, a felicidade do Guedes tem também a ver com os 5 milhões de reais por mês que ele recebe lá. Esse valor é apenas pelo salário. O Guedes ainda tem uma série de bônus, todos atrelados a seu desempenho, e o Roger Guedes, com a camisa do Al Rayyan, vai muito bem. Na atual temporada são 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. E se a gente somar todo o período em que desde que ele chegou no Catar, 74 jogos, 62 gols e 9 assistências, é uma média de são 74 jogos e 71 participações em gol, números muito, mas muito fortes. É por isso que o dono do Al Rayyan chegou a recusar uma possibilidade de investimento de até 20 milhões de euros que o Grêmio acenava, tá bom? Então, já contei alguns dos bastidores, né? Reunião que começou a definir planejamento, o São Paulo debateu sobre reforços, perfil de reforços. O São Paulo entende que a janela para contratar é a de janeiro. Houve uma mudança importante no calendário, né? A gente tinha uma janela de janeiro para estaduais e a partir de abril, com a chegada do Campeonato Brasileiro, é que os times se reforçavam para valer. Como o brasileiro começa em 28 de janeiro, a janela mais forte, imagino que para todos os clubes, será a janela de janeiro. E o São Paulo já começou seu planejamento para tentar contratar reforços importantes já no começo do ano. Qual o andamento do fair play financeiro aqui no Brasil? Montaram uma comissão formada por presidentes de clubes, e agora no mês de novembro eles devem redigir o texto final desse fair play, para aplicá-lo a partir do Campeonato Brasileiro de 2026. Então, assim, só para vocês entenderem, o fair play financeiro passará a valer a partir do ano que vem, as diretrizes estão sendo definidas. Os clubes vão poder gastar quanto do orçamento com o futebol? 80%? 75%? 90%? Quantos anos os clubes terão para fazer para implantar de forma definitiva o fair play? O fair play vai sendo implantado com o decorrer do tempo. É possível que em 2026 só 1 ou 2 medidas sejam aprovadas. E aí, por exemplo, déficit zero é uma coisa que vai ser imposta nos clubes. Os clubes não vão mais poder ter prejuízo, sob o risco de serem rebaixados. Mas não se sabe ao certo se já nesse primeiro ano isso passa a valer ou se isso acontece a partir do segundo ano. Tá? Então, aguardar cenas dos próximos capítulos. No mês de novembro teremos novidades sobre o tema. Tá? Fala, meu like é número 4. Essa reunião da diretoria fez hoje. Teve novidades sobre reforços para o ano que vem. Qual a novidade da reunião? Bora lá. Severino, encontro que serviu para mapear reforços, discutir nível de investimento e começar a debater quem fica e quem sai. A ideia da diretoria é não divulgar absolutamente nada até o fim do campeonato. Por exemplo, quais são os atletas que vão sair, quais são os atletas que vão ficar. Isso o São Paulo vai tentar manter sob sigilo e a justificativa é óbvia. É muito ruim, por exemplo, para o Rigoni saber de forma pública que ele está fora dos planos. O São Paulo entende que ele tende a cair de produção. Mesmo vale para o Dineno.
O Leandro já é carta fora do baralho, é só o terceiro goleiro. Luiz Gustavo, enfim. O São Paulo definiu nessa reunião quem fica, quem não fica e qual nível de reforços que ele vai contratar. Importante registrar que se o São Paulo for a Libertadores, o nível de reforços é 1. Se o São Paulo não for para a Libertadores, o nível de reforço será outro menor. E aí, só para completar em relação a essa reunião, queria destacar que o São Paulo bateu muito na tecla hoje de que precisa contratar jogadores com intensidade e com pequeno histórico de lesões. Essas vão ser 2 marcas importantes para contratações em 2026. Não esperem por veteranos, não esperem por jogadores que vêm se contundindo com frequência. São Paulo pegou asco, São Paulo pegou trauma de excesso de lesões. E são vários os motivos. É a 3ª temporada consecutiva que o São Paulo, se não é o líder, está entre os líderes, entre os times que mais tiveram jogadores machucados. Então, por conta desse episódio, a busca do São Paulo, seja para reforços na Libertadores, seja para reforços sem Libertadores, vai ser por jogadores de intensidade, de muita capacidade física, que correm por toda a parte do campo e que tenham um pequeno histórico de lesões. São Paulo tem tido muitos problemas. Nessa temporada, Oscar, Lucas, Luiz Gustavo, Wendel, são 4 jogadores grandes que jogaram pouco. Isso sem falar em Caleri, Rian Francisco e André Silva, que tiveram lesões ligamentares do joelho, pelo menos 7 meses de ausência. Ferreira se contundindo a todo instante, enfim. O São Paulo teve pelo menos 19 atletas que se machucaram. E para a próxima temporada, o objetivo é ter um time mais saudável do ponto de vista físico. Time que sofra menos, que aceite mais as exigências. Até porque uma das marcas da administração Márcio Carlomagno, que desde a semana passada está tocando o departamento de futebol de São Paulo, é cobrança. Ele já acertou um mês de direito de imagem, pretende resolver o outro mês de direito de imagem nos próximos dias e vai cobrar da comissão técnica que vai repassar essa cobrança para o elenco de futebol, tá bom?